Foram apenas 4 meses, construindo um sítio do zero, e a família já obteve a primeira colheita. Olha! Meu! Nossa, que mega pepino! A felicidade é contagiante. Antônio está vivendo experiências e tendo aprendizados que irá levar para toda a vida. Viver no campo é incrível. Plantar e colher o próprio alimento é muito satisfatório. A família sabe que é apenas o começo e que serve de motivação. Afinal, tudo precisa de um primeiro passo. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia. Já soltei as cabrinhas antes, já dei comida pras galinhas também agora há pouquinho. Eu só tô vindo aqui ver os pintinhos aqui, ó. Tem um ali, ó. E é o seguinte, ontem choveu de noite bastante. Não vou conseguir roçar agora de manhã, mas quero ver se de tarde eu venho aqui e dou uma roçadinha pra pegar a palhinha ali e fazer no cantinho das galinhas aqui. Vou ter que sair, galera. Vou ter que resolver uma questãozinha aí, que mais pra frente até vou contar pra vocês como é que foi toda essa transição, né? Da escola ali, do Antônio e tal, e todos esses detalhes. Tá tudo pronto pra gente poder falar pra vocês e explicar a nossa experiência. Eu tava procurando o pote da água pra botar água pra aquela ali, mas eu não tô achando, não sei onde é que ficou, acho que deve estar naquela bagunça lá dentro. Ah, e outra coisa, galera, já chegou ali o pessoal das venezianas da porta, o pessoal já tá instalando, o pintor veio já também, galera, então já tá caminhando as obras por aqui hoje. Ainda bem, né, galera, não vejo a hora da nossa casinha tá pronta, mas não tá, o bebedouro dela não tá aqui. Mas enfim, então, vou saindo da cidade, já vou passar lá, comprar aquela raçãozinha inicial, e eu ia fazer mais uma coisa na cidade. Esqueci, mas já tá anotado ali. Aí eu tenho que fazer mais uma coisinha. Então, bora lá hoje com a gente? Fez aí, filho? Salada desmadando. Gente, olha só, o Antônio decidiu hoje, por conta própria, né, filho, fazer a salada pra ajudar a mãe. Quer explicar aqui o que você fez primeiro? Eu botei o tomate primeiro, depois eu botei o telo, depois eu botei a alface, agora eu ainda tô botando. Mas tu botou o tomate inteiro? Como tu fez? Eu cortei, porque eu tô cortando alface. Isso. E é difícil fazer isso ou dá pra fazer de boa? É, dá pra fazer de boa. De boa, né? É que tu queria ajudar lá no fogão, mas o fogão fica muito alto ali, né, filho? Quando a gente estiver lá na nossa casa nova, a gente vai... Ah, tu vai me ajudar sempre, né? Primeiro tu vai estudar e daí depois você ajuda a mamãe, né? Vai lá na aviação, por isso. Onde é que tu vai? A brincadeira dos irmãos. Eu entrei no portão, não tem portão, Oi, Raul! O Raul tá com medo dos trovão, né, Raul? Olha só, gente, tá tudo encharcado aqui dentro de volta. Tá chovendo bastante, ó. Ô, Raul, sai da chuva, tu fica com medo do trovão e vai na chuva, Raul. Vem pra dentro, vem. Sai daí. Chovona, mas ainda bem que veio só com vento, sabe? Ah, sem vento, só chuvinha assim. Chuvinha do jeito certo, cara. Aquela chuvinha só pra encher mesmo os rios, que tá precisando molhar as lavouras aí. E ó, e a gente vai ficando por aqui, ó. Estamos aqui dentro, ó, lá fora a casa. E aí vai dando as coisas boas aí. Aproveitar que tá chovendo. Vou vir aqui fazer umas coisinhas de escritório agora. Que eu tô com meu computador aqui, tá cheio dos vídeos que a gente grava, né? Então tem que passar pro HD. Tem um HDzinho externo aqui. Vou botar os vídeos aqui tudo pra passar pro HD. Pra liberar espaço pra conseguir poder baixar pra vocês, gente. E essa aqui, querendo ou não, é uma coisa que a gente nunca mostra, na verdade, né? Nunca tá falando sobre isso. Mas é um trabalho que a gente tem todos os dias, né? Que é baixar os vídeos e tal, passar pro computador, fazer o upload do material pro YouTube aí. E aí a gente aproveita, assim, tipo, às vezes tá aquele dia chuvoso, aquele dia meio assim, a gente aproveita pra fazer essas coisas. Então eu vou botar aqui, e aí daqui a pouco eu vou ver o que eu vou fazer. Porque eu acabei de dar aula pro Antônio ali, a gente tá seguindo todo o material didático, né, que tem disponível, então ele tem todas as páginas, tudo que a gente precisa dar, entregar os conteúdos, a gente vai fazendo os registros. E o Antônio tá indo muito bem, galera, ele tá... No começo ele tava bem empolgadão, assim, e agora passa um pouco aquela euforia inicial, e aí agora ele tá
começando a entender, né, a disciplina que tem que ter pra executar as tarefas e tal. Tá bem legal. E aí depois a gente vai compartilhando um pouquinho mais com vocês, mas uma coisa que a gente tá inserindo também, né, a leitura que a gente fazia um tempo atrás, a gente acabou dando uma relaxadinha, mas a gente tá voltando com as leituras diárias pra ele. O Antônio já faz praticamente... Ô, Daiane, há uns 10 dias já que ele não assiste desenho? Eu acho que é mais. Antes ele ficava, mas ficava só meia hora, lembra? Antes da gente começar com esse ensino domiciliar, o Antônio assistia sempre, ele podia assistir desenho assim no celular, sempre depois das 4 horas da tarde, que era mais ou menos 4 e meia, quando a gente dava um banhozinho no final da tarde nele. Aí ele ficava assistindo nesse horário, né? Daí agora nem esse horário mais, a gente cortou completamente, colocando só pra ele, às vezes, episódios em inglês, que daí já vai ajudar também nessa parte de desenvolvimento de inglês, de desenhos que a gente já assistiu e a gente sabe o que tá sendo passado. E é isso aí, né, filhão? E eu tô aqui vindo brincar com o Gabi. Vai brincar na cama? Gente, vamos lá ver como é que tá. Aí ficou a casinha, o pintor foi embora. A Daya, o Tunico e o Gabi estão indo ali no guarda-chuva. Eu tô sem guarda-chuva. Olha lá, pessoal. Vamos, vai. Olha só, trovoada pegando, rapaziada. Mas assim, sem vento não dá nada, tá tranquilo. Vou aproveitar, já botei as coisinhas ali que eu precisava pra fazer, que eu falei. Olha só essa água aqui, tá? Aqui eu vou ter que fazer um dreno aqui, né? Isso que eu já falei pra vocês esse tempo atrás, ó. O Raul fazendo suas necessidades, né, Raul? Porra, pelo menos tu não faz no caminho, né? O Elvis faz bem no caminho sempre. Olha aqui, ó, essas águas poçando aqui. Mas olha lá a casa, ó. Tá com veneziano, tá com porta, galera. Ah, esqueci de trazer um paninho que eu ia pra botar embaixo da porta, ó lá. A tua mansão, cara? Quer abrir? Entra. Pode entrar. Tanta. Ih, tá trancado? Tá. Como tá trancado? Tá sim. Não tá trancado, acho que deve ter fechado por dentro. Mas olha que linda, peraí, deixa eu abrir a porta. Olha só as venezianas, galera. Uau. Quer ver? Peraí, vamos... Peraí, cara, não fica triste. Vai ali que eu vou destrancar, daí tu abre pela frente. Acabei de falar pro Antônio, pai vai estar gravando aqui, depois tu chora. Ele quer chorar, porque o pintor que saiu e trancou nós do lado de fora da casa. Tá trancado, ó. A gente não consegue entrar aqui. Olha isso, pera aí, a gente já vai mostrar com detalhe aqui, mas eu vou ver se eu consigo escalar lá pelo outro lado. E o Antônio tá chorando aqui, que ele queria entrar, porque ele tava emocionado, queria entrar na mansão dele. E aí agora... Tadinho, tava mó empolgado. E as janelas não dá pra abrir porque eu fiz pro veneziano pra ficar bem segurinho. E agora o Tunico tá triste, tadinho. Vamos ver aqui se eu não consigo botar a escada aqui. Eu vou tentar entrar pela janelinha do banheiro, que não tem janelinha ainda. Bota a escada aqui porque eu acho que essa porta aqui, a chave tá pelo lado de dentro. Vamos ver se eu consigo aqui. A hora de arrombar a minha própria casa. Take my bad luck, don't hesitate. Dark sky and burning fire, I'm faster to escape these eyes. Mountain water running free, take the bad luck away from me. Earth and soil release my fate. Take my bad luck, don't hesitate. Wind blows like the Santa breeze. Take the bad luck away. Take the bad luck away. Aqui tá sem chave. Cuida que tá liso o chão. Sejam bem-vindos! Ai, meu Deus, a mansão! Nossa, que sensação de abrigo que dá com as portas! É, né? Meu Deus, a mansão ficou muito mais linda do que eu imaginava. É, eu nem sou tanto. E, gente, não é uma porta tão cara assim. Veneziana. Olha que legal, ó. Ó. Opa, peraí, pra cá. Aqui, ó. Uau! E a janela a gente já tinha mostrado pra vocês, mas ó. Parece que tá pintado. Agora tá com a veneziana, ó. Então é só botar aqui. Fechou aqui. Travou.
Firmeza. Não, filha, essa aí é a chave dessa porta aqui. Ela não abre com a mesma. Cada uma tem um tipo de chave. Bota essa aí de volta lá. Olha a portona, galera. Olha isso. Olha que porta maneira. Aqui é vidro, né? Só que depois aqui vai vir uma grade. Ela vai ser por lá de fora a grade. Então ela vai... É uma grade de ferro, né? Ó, tem marimbondo. A chave dessa porta aqui o pintor levou, filho. Parece que isso aqui tá pintado já, tio. É, que ele já lixou tudo, ó. Completamente liso. Olha. Hã? Ah, tem um marimbondinho aqui, olha aqui, ó. Aqui vai a geladeira. Ele quer pegar... Deixa ele pegar a porta. Meu Deus, que desespero. Ele quer pegar a porta, ó. Que linda essa porta, né, Gabi? Ah, ele quer ir pro chão? Quer ir pro chão. Bota ele no chão. Mas tá muito... Tá muita poeira, né? Muita poeira. Ai, meu Deus. Um negócio interessante, galera, que eu achei que ele faz, olha só. Tá vendo que tá riscado a parede aqui, ó? Aqui, ó, aqui, ó. Ele faz todo um monte de risquinho com o lápis, que daí depois ele sabe onde ele lixou. Tá vendo? Ó, que nem, ó. Esse canto aqui ele não lixou, ó. Tá vendo? Aqui também não. Em cima ele já riscou. De onde tá manchadinho, ó. Aí ele sabe pra voltar e lixar só onde faltou. Legal isso? Por que tu tá falando que tu acha que é uma mansão? Mansão! Não, mas por que tu acha que é uma mansão? Mansão. Eu gosto da mansão. É porque a casa dele é a mansão dele, Pra ele é enorme, né? Imagina. casona, né? O que, Gabi? Quer falar, né? Quer comer, né? Vamos lá? Bora comer? Olha a janela aqui que tá aqui, que sobrou. Eu acho que sobrou. Assim. Não, filha, essa é aquela que vai ser colocada lá em cima no abertura do sótão lá. Eu tinha pedido pra ele fazer toda de madeira, mas eu acho que ele esqueceu e fez com vídeo. Mas pai, a gente não ia conseguir ver lá dentro do sótão. Se tivesse... Assim, eu vou pegar uma claridade no sótão, né? Uhum. Olha como fica aqui, aberto. Gostou? Olha a fechadura da mansão. Da mansão. É porque essa fechadura parece da mansão dos desenhos que eu assisto. Ah, é? I wanna level out, order something and stay in. Put a record on, let's hide the phones and make believe the E, gente, olha só, fim de registros, tá? Essa porta aqui, ó, ela tem 95 de largura, tá? Por 2,10 de altura. As venezianas são 3 venezianas, 3 janelas, 3 forras, né? Que é essa parte aqui, da parte da porta. 2 portas maciças de eucalipto rosa. Aqui, ó, essa cola que ele juntou, essas tábuas aqui, ó, eu dei pra ele um tubo de cola da Tight Bond da Ultimate 3, galera. E ele fez essa aqui e a outra porta juntou elas com Ultimate 3. E aí tudo isso aqui foram 3 janelas, 2 portas, forras e vistas. As vistas estão aqui no chão, eu vou colocar elas. Tudo isso, galera, deu R$4.500. Tudo de eucalipto rosa, com a parte ali da abertura, das... Como é que é o nome daquilo ali? Tem um nome, é nome de mulher, assim, engraçado. Que abre e fecha ali. Com as fechaduras também, essa fechadurinha aqui que a gente escolheu. Tudo isso, e mais a janela lá do sótão, lá de cima. Tudo isso deu R$4.500. Então, assim, a gente achou super barato. Essa porta aqui, ó, se fosse pra gente comprar só a porta, sem a parte de forra e sem a parte de vista, na internet a gente tinha encontrado na faixa de 1.600 só a porta. Isso aqui já tá tudo prontinho por 4,5. Aqui eles já vieram até, botaram, instalaram os venezianos, instalaram a porta hoje. Então, assim, eu achei super compensou. Eu e a Dai, a gente achou um bom valor, sabe? Não ficou um valor super caro. Eu, assim, achei que quando fosse fazer isso aqui tudo, ia dar, quando a gente pensou, vamos fazer ou não vamos fazer veneziana? Vamos botar ou não vamos botar? E aí, quando a gente fez o orçamento, a gente decidiu, não, vamos botar porque não ficou tão caro, vale a pena. A veneziana dá essa segurança, né? Eu deixei essa aqui aberta pra mostrar aqui, quer ver? Ó, por exemplo, eu quero claridade dentro de casa. Tô com as venezianas abertas. Quero um ar fresco, eu abro a janela. Aí eu não preciso nem colocar cortina dentro, porque eu posso simplesmente fechar a veneziana e aí fica escurinho lá dentro. E a segurança, né? É óbvio que dá pra vir aqui, tirar os pinos, né? E tirar a veneziana pra ter acesso à janela. Só que a segurança que eu me refiro não é só contra arrombamento. É a segurança de voar alguma coisa, de quebrar. Então, assim, a gente tá bem isoladinho aqui dentro, com exceção aqui, que vai vir toda uma grade de ferro aqui, uma ferragem aqui pra proteger essa janela. Por mais que quebrar ela, não vai ter como passar por ela, né? Então essa aqui é a lógica
que eu utilizei. Porque assim, o que acontece? Quando tu tá aqui dentro, se tu quiser olhar pra fora, né? Se tu quiser ver alguém chegando de noite, alguma coisa assim, ou até mesmo de dia, eu não preciso abrir a veneziana, me expor pra olhar pra fora. Aqui dentro, aqui tu chega por aqui. Aqui dá pra colocar uma cortininha, sabe? Aquelas cortininhas de porta. E outra, a cozinha bem ali, ó. Então assim, a Daya, em todo momento que ela estiver aqui, que é a parte que fica mais pra Daya, a parte de dentro de casa, né? A parte de cuidados com a casa. Então assim, ela tá sempre ou fazendo café da manhã, ou fazendo um almoço, fazendo uma janta, fazendo um cafezinho da tarde pras crianças. Ela tá sempre pela cozinha. Então ela consegue, mesmo com a porta fechada, num dia como hoje, vamos supor aqui. Hoje não tá ventando, mas se tá ventando ou tá muito frio, tu não vai deixar as portas abertas. Tu vai deixar o fogão a lenha ligado, aceso. Vai dar pra olhar pra aqui pra fora se tem alguém chegando, alguma coisa. E estrategicamente, toda a área que a gente vai colocar de cultivo, tecnicamente, assim, onde a gente vai poder mexer, tá mais mexendo com a terra e tal, a gente deixou na frente da casa. Porque daí a gente vai estar sempre por aqui pra frente, vai estar sempre trabalhando aqui, então ela sempre pode estar me vendo, eu tô vendo aqui. A gente tá sempre nessa conexão aí com a família, né? Então não é aquela coisa que eu saio, vou longe, fico sabe-se lá quantas horas. É óbvio que cada propriedade é uma propriedade. A gente aqui pensou nessas estratégias todas. E aí a gente tem aqui a casa virada pra entrada da propriedade. E depois, obviamente, quando a gente fizer a parte de trás da casa, o sol da manhã vai pegar toda naquela área ali. Então essa janela que tá aqui, né, ó, foi a janela que a gente vai deixar um sofazinho encostado, essa janela aqui, pega o sol da manhã aqui. E a varandinha que a gente vai criar ali, ela é a varandinha que vai pegar o sol da manhã. Então, de manhã, tu vai pegar o sol da manhã e de tarde, no sol mais quente, a parte da varanda, que fica com a vista pro pasto aqui, né? Que aqui é tudo nosso, galera, também, ó. Pra quem é novo no canal, aqui o nosso vai até lá atrás, pega aquela mata toda ali, vai pra lá, passa ali. Então, assim, aí aqui vai ser a varandinha, que a gente vai ter aqui a visão pra ver o bichinho, o gado engordar, né? Não tem? Aqui que nós vamos ver o cavalo engordar, ver a égua pastar. Galera, um dia ainda teremos aqui muito gado aqui, um cavalinho, né, umas ovelhas, cabra nós já temos, galinha. Lá atrás a gente pretende fazer aquele galpão e por aqui vai, galera, isso aqui. Aí aqui a gente faz uma areazinha, não pega o sol da tarde vai pra lá nessa posição, não fica calor. Então a gente tem a varanda da frente pro pôr do sol, né, o sol se põe aqui e aí se põe nessa faixa aqui, ele muda de posição conforme a época do ano. Então a gente tem aqui da varanda que é totalmente aberta para pegar o calor do final da tarde e lá uma varandinha que posteriormente um dia a gente vai fazer fechadinha, fica uma área mais de utilizar ela no final do dia, não tá calor, tal, ou de manhã para pegar o solzinho da manhã e tá bem quentinho, né? Porque a gente tá querendo ou não numa certa altitude aqui, não tá muito alto, mas aqui na serra é mais frio, então a gente tem que lembrar sempre do calor e do frio. E a casinha pequena, se a gente ainda não sentiu necessidade, mas sim sentiu necessidade de botar tipo um ar-condicionado um dia, pra refrescar a casa, um ar-condicionado pequenininho. Essa casa ficou com 30 metros ali dentro, mais 20 de varanda, ela ficou bem pequena, um ar-condicionado pra dar só uma refrescadinha, porque aqui a gente não tá falando de calores absurdos, apesar de que esse ano a gente pegou bastante, pegamos 34 graus, 35 aí, meio absurdo, né, galera, nessas semanas passadas. Agora que eu vou lá com o meu companheiro. Ih, Raul. O que deu que a Vanessa não tá te dando carinho hoje lá? Que tu tá aqui por aqui. A Vanessa adotou ele praticamente. O Elvis não sai daqui, né, Elvis? O Elvis é meu companheiro. O Raul é tipo... Eu não posso falar a palavra, mas ele é assim, quem tá dando carinho, ele tá, sabe? Mas... ele é bem dado mesmo, assim. Ele troca a gente por qualquer um que dá comida e ração e que dá comida e colo pra ele vai embora. Já o Elvis é mais fiel, né, Elvis? E o Alpha tá embaixo lá e o Alpha é mais paradão. Meu Deus, eu nem sei quanto tempo ficou essa minha fala, já deve ter falado quase 10 minutos. Mas, gente, é isso. Vamos lá pra lá agora. Eu quero ver. Agora, se bem que eles foram embora cedo, agora é 5 horas. Eu quero ver se eu venho botar as vistas aqui, sabe? Vamos ver. Ó, gente, eu comprei a ração inicial. Essa aqui é uma ração especial pra... Ai, meu canivete. Tô com essa calça hoje de moletom e não tô com meu canivete. Aí essa raçãozinha aqui, ela é própria pra os pintinhos, né? Aí não tem problema deles comer. Eles vão se desenvolvendo melhor. Por que eu compro isso aqui, gente? Porque eu acho que a saúde do pintinho é bom, né? Tu dá uma boa saúde inicial pra ele. É por isso que eu comprei. É mais fácil dele comer também. Ela é bem fareladinha, ó. Tá vendo?
Ela é um farelinho. E aí eu comprei essa daqui. Eu tô meio avoado. Era pra mim ter comprado aquele remedinho pra vermes pra eles também e tal. Tem lá aquele pra dar. Aí eu não comprei. Os últimos que eu tinha eu dei pras galinhas e pras cabras. Lembra aquela vez que a gente achou aquele verme nos cachorros? Daí a gente deu pra todos os animais, tudo. Mês que vem tá na hora de dar de novo, inclusive pras cabras. Pras cabras a cada 2 meses tem que dar remédio de vermes pra elas. É super baratinho aquele pacotinho que eu comprei. E pra eles eu esqueci. Eu tô com o nariz fungando assim, ó. Porque aquela poeira que tá dentro da casa da massa corrida dá muita vontade de espirrar, sabe? Dá muita alergiazinha assim. Aí agora eu vou botar essa raçãozinha pros pintinhos ali. E é isso. Ó, gente, eu achei aquele bebedouro que eu queria ali, ó, pra galinha. Que amiguinha, ó. Não no meu dedo, aqui, ó, bebe do lado de cá. Botei ele pra ela. Ó os pintinhos, gente. Os pintinhos. Ai, que lindos. E aquele ovo ali não nasceu mesmo, ó. Não chocou. Eu vou até botar ele do outro lado lá, que eu acho que ela levou a palhazinha pra lá. Ó, vamos ver se ela tá tomando aguinha, ó. Tá vendo? Deixa eu girar isso aqui pra ver se não sai mais água. Ah, agora tá saindo mais. Agora sim. Aí eu vou botar um farelinho aqui, ó. Ali, ó. Aí tem um farelinho ali. Mas eles são muito bonitinhos, esses pintinhos, né, gente? Os pequenininhos. Olha isso. Deixa eu fechar aqui um pouquinho pra não ficar tão frio, né? Né, menina? Vamos cuidar desses amiguinhos aí. Pronto. Ai, galera. Mais um dia pra conta. Nossa senhora. Até lavei o cabelo hoje, ó. Não é todo dia que a gente lava o cabelo, né? Ainda mais quando a gente tem os cabelos meio compridos assim. Não é todo dia que a gente lava o cabelo, né, amor? Ai. Se chegou até o final desse vídeo, compartilhe se gostou. Importante a jornada como a toda salada. A Lerinha tá dormindo já. E agora eu e a Daya vamos fazer um bate-papo aqui. Que eu e ela, a gente sempre gosta de tirar um momentinho às vezes pra gente poder trocar umas ideias. Valeu, importante a jornada como a toda salada. Divirtam-se, cuidem dos seus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se gostou, compartilha e fui! No próximo episódio... Roçadinha da grama em volta de casa é constante. Tava roçando aqui, ó, e eu atropelei a extensão. Cuidado, não encostei. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.